Microfones abertos, porque nós estamos aqui com um tema super pertinente. Estamos com duas mães, né, Cristiano? Estávamos falando com elas fora do ar e a importância de sempre se falar sobre um tema muito importante, né? Abril é o mês de conscientização do autismo e a gente está aqui com a Caroline Opitz e a Gisele Lourdes, duas mães que estão aí na batalha para cada vez mais a inclusão estar no dia a dia de todas as pessoas. Bem-vindas, Caroline, bem-vinda, Gisele. Bom dia para vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que move vocês hoje. Eu não sei quem quer começar, fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, cumprimentar todos os ouvintes. E assim, o que move a gente são os nossos filhos, em primeiro lugar, né? E também trazer essa conscientização e para que todas as pessoas saibam como que é a nossa realidade e como é que a cidade tem tratado as pessoas com TEA. Eu sou mãe de 2 crianças com TEA, de nível 1 e 2. E eu também sou uma pessoa autista. E a gente enfrenta muitas coisas diariamente, assim, que as pessoas nem imaginam. E além de tudo isso, a gente ainda tem que estar lidando com falta de adaptação na escola, muitas vezes, com os olhares de outras pessoas nos ambientes que a gente vai e também com a falta de terapia, de tratamento, falta de profissionais, né? E tem que estar correndo atrás de tudo isso, né? A Gisele quer falar? Gisele, bom dia, bem-vinda. Obrigado. Eu faço das minhas palavras a dela, eu acho que ela foi no ponto, né, que a gente tanto luta aí, né, a falta de apoio do poder público, as mães estão clamando por isso, né, e também a questão do preconceito que a gente sofre, né, até mesmo por abrir a boca, por estar pedindo algo, uma ajuda, a gente também já tem esse preconceito. E a gente estava até falando sobre algumas mães estão se excluindo, algumas estão deixando de levar seus filhos, estão deixando de lutar por retaliação, por discriminação. E então hoje eu acho que Canela tem que se adaptar, né, as escolas, o poder público, e a gente precisa juntos, porque a gente depende deles, a gente precisa deles. Não adianta a gente ir para a rua, pedir, ser maltratados, mas não ter o apoio, né? Não é de nada isto. Então hoje as crianças precisam sim, né, desse carinho, precisam, as escolas precisam ter os seus ambientes, o atendimento, quando uma mãe precisa de ajuda, precisa se ter esse atendimento com o poder público. Hoje a gente estava falando, nós temos um grupo, né, muito grande de famílias que a gente acompanha e ali a gente vai colocando, né, e a gente está solicitando muito sobre as terapias, porque a Pai de Canela ela não suporta. Eles tentam, mas eles não suportam. As filas estão enormes, né? As filas estão enormes, né? Crianças estão tendo... Hoje não tem nem neuro. Que é extremamente necessário, né? Sim. Extremamente necessário. Porque muito deles, né, tem acompanhamento com remédios, né, medicações, e precisa-se desse neuro. Também atrasa o diagnóstico, isso, porque isso se a gente for ver na média nacional, se a gente for pegar, assim, as estatísticas ali, é estimado que são centenas de autistas aqui em Canela. Só que muitos estão sem o diagnóstico. E esse diagnóstico, ele precisa ser feito não é assim de uma hora para outra, precisa ser descartado outras coisas. Por isso precisa de uma equipe multidisciplinar para isso. E a criança, ela sem terapia, sem o diagnóstico, já é difícil de conseguir qualquer outra coisa. E sem as terapias, ela já vai ser uma criança que ela vai ter o prejuízo na comunicação, ela vai ter o prejuízo no comportamento, muitas vezes. Ela vai ter prejuízo muitas vezes para se alimentar, porque muitos têm seletividade alimentar. Ela vai ter o prejuízo no acesso ao medicamento
E a família inteira vai ter esse prejuízo, porque uma criança que não consegue se alimentar direito não consegue ficar na escola. Uma criança que não consegue, que ela tem alguns comportamentos disruptivos, que a gente chama, que entra em crise, ela também não consegue ficar na escola. Muitas vezes chega a agredir professor, sabe? Muitas vezes chega a agredir colega. E aí o que acontece? É chamado a mãe na escola. É isso que acontece. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, acho que até é bom para o nosso ouvinte entender. Tu tem 2 filhos, né, Sim. Caroline? Com qual idade eles foram diagnosticados com a condição? A Sara, ela foi diagnosticada, eu tenho uma filha, a Sara, autista de nível 2. Ela foi diagnosticada com 4 anos. Isso teve uma suspeita desde que ela tinha 1 ano de idade, mas por toda essa falta de profissionais, por várias outras questões, ela foi diagnosticada só com 4 anos. Isso que ela tinha tem um prejuízo verbal bem importante. E o meu outro filho, ele foi diagnosticado só com 11 anos, porque daí ele já era verbal, autista de nível 1, e ele tem outras comorbidades também, que às vezes atrasa o diagnóstico. Entendi. Gisele? O meu foi diagnosticado com 4 anos também. Ele tem outras comorbidades, né? Então já não se torna fácil. Foi diagnosticado aqui, né, em Canela. Começou um acompanhamento muito bom e depois de 2 anos vem decaindo bastante, o que está atrasando bastante ele. Então de nível 1 ele foi para nível 2, né? E a gente tem lutado bastante para que ele não tenha essa regressão. Como que é a realidade de vocês nesse cotidiano, principalmente no aspecto educacional, né? A inserção, né, na escola, como que vocês enxergam também essa questão nos educandários, né, no aspecto de monitores, de espaços adequados para essa finalidade, e concluindo também a importância que tem essas terapias, né? Esta atenção, como que vocês conseguem mensurar isso também no dia a dia, né, dos filhos de vocês? Carol. Então, eu acho que existe muita boa vontade, sabe, das professoras, mas tá faltando assim um incentivo para que se tenha mais cursos, para que se tenha uma atenção maior a isso. Agora a lei mudou e o PEI agora é obrigatório, né? Que são as adaptações que a criança precisa na escola. Só que na realidade não funciona. Não funciona porque vira só um documento. Assim. Vira só um documento. E a minha filha, os meus filhos, eles estudaram em escola especial. Maravilhosa escola especial, gente, não tem nem o que falar, assim, o que essas profs, assim, elas são preparadas, é maravilhoso, e foi muito bom para que eles pudessem se desenvolver em várias áreas. E agora a minha filha está na inclusão e a gente tem alguns desafios, bastante desafios, muitas vezes, porque às vezes a criança, ela até fica bem na escola, só que quando chega em casa que extravasa, e muitas vezes ela não consegue se comunicar, né, porque ela a relação não é com verbal. As emoções, exato. A relação com as emoções, ela não é verbal, né, e também eu sou acompanhante terapêutico. Em casa, assim, a gente puxa muito ela. A gente faz muitas coisas para que ela se desenvolva. A gente faz simulações de coisas que podem acontecer na escola, mas nem todas as mães conseguem fazer isso. Muitas mães têm que trabalhar e, né, a gente optou por fazer isso e conseguiu fazer isso, graças a Deus. E o meu outro filho, ele estuda em escola especial também. E ele estudou até o 5º ano em escola regular. E ele não conseguiu se alfabetizar. Ele não conseguiu até o 5º ano, então a gente decidiu colocar ele na escola especial, né? E a gente teve vários desafios, assim, ao longo dessa trajetória. Porque uma pessoa com autismo, muitas vezes, ela não consegue... Como é que eu vou dizer? Ela não consegue discernir algumas situações sociais. Já aconteceu de eles pedirem para ele tirar a roupa na sala de aula e ele fez, sabe? E nos chamaram
e colocaram a culpa na gente, Sim. sabe? E, Quando que é uma ingenuidade, de certa forma, também, né? É isso, verdade. É isso, sabe? Eles são Aflorada, muitas vezes né? literais, né? É. Eles são muitas vezes literais. E aí eu queria, exatamente com vocês, né? A gente sabe, e vamos cobrar o poder público, vamos conversar com o Tolon, atual secretário de Educação também. Vou chamar ele para conversar sobre tudo isso que vocês estão falando. Vou inclusive mandar para ele a gravação dessa entrevista. E a empatia das pessoas também, né? Sim. A gente... eu brinco sempre com a ideia de que o preconceito, ou o preconceito, muitas vezes não é é pré. Ele não nasce com a criança, né? Ele vem de algum lugar, né? E como que é isso pra vocês no dia a dia? É bem difícil, né? Porque a gente já tem que passar por muitas coisas. Muitas coisas mesmo, assim. Coisas simples do dia a dia. Aí já são várias etapas, porque tem uma certa rigidez. Hoje de manhã, a minha filha chegou atrasada na escola porque ela queria colocar uma bota de chuva. Né? E tinha educação física. E ela só foi pra escola. Hiperfocos, né? Aí chega na escola, diz, por que ela veio assim? Né? Que ela quis. Exatamente, eles fazem só o que querem. E é aquela coisa, assim, que a pessoa não sabe, ela já fica olhando meio assim, né? Por isso que é muito importante a gente fazer essa conscientização, a gente usar os cordões, que eu ia dizer aqui, agora, exato. Fazer a CIPTEA também, muito importante. Explica o que é a CIPTEA. A CIPTEA, ela é a carteira regional, né, da FADERGS, que ela faz um cadastro da pessoa com autismo, para que se possa ter esse número de quantas pessoas com autismo tem no estado e também para as políticas públicas. A CIPTEA é como um documento oficial para a pessoa com autismo e ela te garante alguns direitos como acesso à fila preferencial e também mais tarde para que se possa colocar credencial no carro e outros direitos também que a pessoa possa precisar, né? Gisele, como é que é esse esforço então das mães, desse grupo que vocês têm? A gente fala muito em mães e mães, né? A gente sabe que são famílias, mas as mães que têm esse desafio, vamos assim dizer, você dizia sobre a importância da voz, né? Até pra gente encaminhar agora nosso espaço final aqui, mas é o cotidiano também, só para quem vive sabe, né? Verdade. Se a gente for falar aqui, a gente vai falar a semana inteira. Porque todas aqui, de Canela, as que estão ali no grupo e as que não estão, né, elas têm suas dificuldades, algumas não podem trabalhar, algumas famílias conseguem ajudar entre si, como a gente, né, estava conversando, mas realmente é muito difícil, porque a partir do momento que a gente não tem esse apoio, e muitas não conseguem também se apoiar, né? Tentam, mas não conseguem, e acabam também não querendo correr atrás, não querendo ir atrás, não querendo pedir os direitos. Isso atrasa muito, 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 muito a criança, e não é só a discriminação entre si, é a falta de apoio, né? Que o preconceito, como ele falou, vem de casa, né? Vem de casa. Só que a gente precisa do apoio para ter voz também, né? Eu tenho vários amigos autistas, sabe? Então é muito interessante isso aí, eu posso falar com propriedade. E o questionamento que eu quero fazer para vocês, para finalizar de minha parte, é essa nova geração de autistas adultos. Como que vocês enxergam isso? Porque os que eu conheço, assim, que eu tenho convivência, inclusive ontem estava com eles têm um multifoco e chama muito a atenção. E vou dizer para vocês assim, ó, é interessante o aspecto de que se tornam mais, talvez a palavra não seja nem necessariamente especiais, mas se tornam pessoas diferentes justamente por isso. Elas são além da gente em função do multifoco. Como que vocês enxergam este momento, entendendo também essa inserção, digamos assim, e quando uma mãe não estiver mais?
É esse que é o que a gente pensa todos os dias, né? Todos os dias antes de dormir, a gente pensa no futuro deles e o que a gente pode fazer. Assim, quanto à parte dos hiperfocos, isso é maravilhoso quando é aproveitado, quando tem condições, quando a pessoa tem plenas condições de desenvolver aquilo. É maravilhoso, isso é lindo de se ver. E, assim, uma coisa que muita gente não sabe no autismo é que ele tem graus e que ele varia entre os graus. Uma pessoa de, que nem eu estava falando, de nível 1, é o nível de suporte que ela precisa. Nível 1, digamos que a pessoa precisa só um apoio psicológico, emocional, de ler situações sociais. E de nível 2, a pessoa já tem uma defasagem na linguagem. Já são muitas vezes crianças não verbais ou pouco oralizadas. E de nível 3 já é uma criança que ela tem que necessariamente não ter desenvolvido a linguagem. Muitas vezes são crianças com epilepsia também. E também elas têm muita crise, muito problema sensorial e essas coisas. E o autismo, ele pode, uma criança de nível 1, depois precisar de um nível 2... Também a questão de usar o banheiro também, de desfraude, dessas coisas assim. E ela pode também, uma de nível 2 para o nível 3, e também com as terapias, com acesso, com tudo que precisa, ela pode ir precisando de menos suporte e evoluindo, digamos assim, né? Não é bem essa palavra, mas uma coisa que eu queria deixar bem claro é que, assim, a gente já falou com o poder público, antes de ter as eleições, teve uma reunião. Estava no plano de governo ter esse centro de atendimento ao autismo. E também, todas as vezes que a gente vai falar, o que é dito pra gente? Que é falta de profissionais e que o Brasil inteiro tá assim. Mas a criança de Canela, ela não mora no Brasil inteiro. Ela mora em Canela. E outras cidades aqui são referências aqui no Rio Grande do Sul. Gramado, Igrejinha. Até São Francisco tem um Teacolhe, gente. Então, tipo... Se tá desse jeito, então tem que organizar para que fique melhor. Só ressaltando que ela falou sobre os níveis e não importa qual nível, cada um tem suas dificuldades, suas limitações. E hoje já foi comprovado que o autista nível 1 é o que mais se suicida. A expectativa de vida é 35 anos. É 35 anos. São o que mais comete suicídio. Forte. Eu tive um burnout ano passado, em agosto do ano passado. E depressão, precisei ser internada. E isso que eu tenho o apoio da minha família, eu tenho o apoio do meu marido. Ele tá sempre comigo nas terapias, tá sempre dando suporte pra gente. Ele tá trabalhando de casa agora para poder ajudar. E eu fico pensando nas mães que não têm, sabe? Esse suporte. É difícil. E como que é? Porque todos os dias eu fico pensando, eu tenho 3 filhos, né? E o meu do meio agora tá sendo investigado para TEA também. Porque o TEA, ele não tem uma... Digamos assim, ele... Não tem uma fórmula para diagnosticar. Ele não tem métodos não tem uma causa. Exatamente. Ele não tem uma causa para chegar lá, né? Ele não tem uma causa, mas é muito genético também, né? Meninas, infelizmente eu vou ter que interromper, que a gente tem que encerrar a entrevista, mas eu quero agradecer, desejar muita força para vocês e que continuem na sua batalha, e o que vocês precisarem da rádio, a gente tá aqui para isso, porque a gente é uma rádio da comunidade. Então desejar muita força, um abraço, um abraço, a gente sabe como gente funciona, agradece, né? Para todos vocês, mas que continuem na sua batalha, porque vocês merecem. Obrigado pelo espaço aqui. Obrigado por ter escutado a gente. Não, que é isso, a gente tá aqui para isso. precisa muito ser ouvido. A gente muito tá aqui para isso, tá bom? Muito obrigado. A gente vai pro intervalinho, na sequência tem mais entrevista aqui no Grande Jornal Regional.